São de esportes hoje com o Guilherme Camarda, trazendo as notícias do Corinthians e repercutindo bastante a entrevista do Mauro Bocelli para um site argentino. Ele falou muita coisa polêmica, hein, Guilherme? Você separou alguns trechos aí pra gente? Grande noite para você, meu querido Guilherme. Boa noite, Celso. Boa noite, Salazar, Garrafa, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Bom, no Corinthians, no Parque São Jorge, tem uma placa lá, né? Procura-se notícia boa, porque tá difícil. E agora foi a vez do Bocelli bater no Corinthians, jogador que chegou no começo de 2019, foi embora no fim do ano passado, fez 72 partidas, 17 gols, e ele disse que foi um erro ter escolhido o Corinthians. Vamos ver. Llaman de Brasil, de Corinthians o de Flamengo, el resto de los equipos digamos, pasan a un segundo plano, ¿no? Entonces yo me enfoqué mucho en lo que era Corinthians como institución, como cualquier jugador que es brasileño, le preguntás en qué equipo quiere jugar y te dicen Corinthians en Flamengo. Bueno, yo sentí eso a la hora de tomar la decisión y quizás me equivoqué un poquito y no miré realmente en ese momento qué forma de jugar tenía el equipo, ¿no? Y qué estilo si iba con mi estilo de fútbol. Entonces yo creo que equivoqué por esse lado, quizás a la hora de la elección del club. É complicado. Falou, Guilherme, do desligamento dele, né? Exatamente, ele não falou só isso aí não, viu, Celso? Falou muito mais coisa, inclusive ele falou da demissão dele, que foi divulgada numa série da Sport TV chamada Acesso Total. Não pegou nada bem, ele se mostrou bem chateado também, vamos ver. Digamos, obviamente que no fui consultado, nadie me dijo, mira que vamos a pasar esto por la televisión, no lo esperaba tampoco, pero eso es una formalidad y fue más para las cámaras que para otra cosa, ¿no? Yo sabía 2 o 3 meses antes que yo no iba a seguir en Corinthians, por una cuestión de que 2 meses antes yo dejé de ser convocado a los partidos, ¿no? Ya no iba convocado por una cuestión lógica que si no vas a renovar, ¿para qué te van a usar, no? Es lo que pasa en el fútbol, no todos los equipos, pero bueno, en ese caso pasaba. Viéndolo después, digamos, me da un poco de tristeza ver de la forma que lo pusieron en la televisión, pero es parte ¿no? Es parte de lo grande que es Corinthians, ¿no? Y de lo que tiene que vender como para el afuera, ¿no? Eu não quero... Não, falando sério. Não quero influenciar vocês. Não vi nada de errado no que disse o Bocelli. A questão da maneira de jogar do time, ele fez críticas numa entrevista, depois de um jogo, quando o técnico ainda era o Fábio Carille, sim, dizendo que o time era muito amarrado e a bola não chegava. E a maneira como realmente tiraram ele do Corinthians não é uma maneira mais ética, não é a maneira mais agradável. Agora é com vocês. Então, o Celso, Salazar, eu acompanhei praticamente toda essa entrevista, né? A gente está colocando os principais trechos aí, selecionados pelo Camarda. E eu não vi também muito mais alarde nas manchetes sobre o que disse o Bocelli do que realmente o que ele falou. Da demissão, ninguém gostaria de ser exposto dessa forma. Ele está coberto de razão. E nem sei se cabe juridicamente o clube fazer esse tipo de situação lá no contrato de direitos de imagem. Se não cabe, o Bocelli pode ir à justiça até pedir um processo aí por danos morais, né? É um problema dele lá. Sobre a forma de jogo, ele chama a responsabilidade para ele. Ele fala, eu escolhi o Corinthians, mas acho que eu errei, porque o Corinthians, depois ele faz, durante a entrevista, ele cita Boca e River, ele fala, o Boca tem muito mais pegada, tradição, o River já é um time que joga mais tecnicamente, como o Flamengo é grande no Brasil e é um time mais técnico, o Corinthians tem a tradição da pegada. Ele se adapta melhor num time mais técnico, segundo ele. Então ele chama a responsabilidade para ele, ele fala, eu escolhi errado, mas escolheria novamente o Corinthians. Ele fala isso durante a entrevista, lá na frente ele fala, se voltasse lá, eu ia escolher novamente o Corinthians pela sua grandeza, faz muitos elogios. Então, 2 detalhes. Acho que não falou absolutamente nada demais. Esse negócio da demissão, eu acho que não foi legal para ele. E ele fala durante a entrevista que o Corinthians ficou devendo um montão para ele. Isso o Guilherme ainda vai abordar. Bom. Ele ainda vai abordar essa questão. Certo, né? Eu acho que tá normal. A gente vai falar ainda sobre essa parte financeira. Também tem alguns detalhes que eu vou trazer. Eu concordo e discordo. Eu concordo com o Garrafa e com o Bocelli sobre essa questão da dispensa. A única coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, no acesso total lá do Sport TV, que passou essa dispensa, realmente me chamou a atenção quando eu vi, porque nós tínhamos, eu pelo menos, e outros setoristas nós tínhamos a informação de que o Corinthians não renovaria com ele há meses.
Há meses. Eu soltei matéria, outros sites soltaram matéria. Mas se chegassem para ele e falassem. Então, e como o Bocelli disse... Mas ele está questionando a exposição, Salazar. Não, o Bocelli disse na entrevista, ele na verdade deu razão às nossas matérias. Tá certo. Isso aí a gente já sabia. Então, realmente, me pareceu estranha aquela cena. Se todo mundo já sabia, para que aquela cena? Para que aquela exposição? Só que o Bocelli, no mesmo documentário, ele dá uma entrevista posado, falando sobre aquela cena. Então, se foi algo que incomodou ele, por que ele aceitou sentar e conversar sobre aquilo? Não sei se ele falou ele não falou da cena. Falou da reunião ali, de como aconteceu. Não, ele fala da reunião, mas ele não sabia que aquilo ia ser evitado. Então, eu não sei. Ele comunicou que teve uma reunião, que ele ia continuar torcendo pelos companheiros. A exposição não achei legal, Salazar. Não, eu também não achei legal. E eu, como clube, não acho que pegou bem pro clube. Também. Não acho que pegou bem para o clube. Agora, sobre o jeito de jogar, eu discordo um pouquinho dele. Sabe por quê? Os jogadores com quem ele concorreu por uma vaga entre os titulares foram Wagner Love, Gustavo, Jô, todos com estilo de jogo parecido, se não iguais, parecidos. E todos tiveram preferência com técnicos diferentes. Então aí, eu entendo que o Corinthians de 2019, principalmente, jogava um futebol terrível, que o centroavante sofria, a bola não chegava. Mas os técnicos, veio o Carille, depois veio o Mancini, teve o Coelho. Os técnicos sempre preferiam o concorrente do Bocelli. Então acho que ele também não estava conseguindo entregar tudo que se imaginava. Não chegava nele. Mas tudo bem, mas a bola não chegava para nenhum dos outros. Mas quando chegou, ele foi artilheiro do time em 2019. Tudo bem, mas foi artilheiro com 5 gols. O time finalizava uma vez por jogo? Então, mas o que eu tô querendo pôr aqui, Celso, é o seguinte. Eu concordo que o estilo de jogo não favorecia, mas não a ele, a nenhum centroavante. A nenhum. Sim. O problema é que o técnico trocou de técnico e todos preferiam outro que não o Bocelli. Sim, porque talvez ele não se encaixasse nesse esquema. E foi justamente isso que ele falou. Ele falou assim, se eu soubesse que o esquema era esse, eu não teria escolhido o Corinthians porque não me favorece. Eu até acho que o esquema, tudo bem, pode... Eu acho que esse esquema do Corinthians não estava favorecendo nenhum centroavante. E acho que também faltou um pouquinho do Bocelli. Faltou um pouquinho mas o esquema também não ajudava. E isso ele teve a humildade de falar enquanto estava lá. Sim. Enquanto estava lá, ele questionou. Falando nisso, os garotos aqui já levantaram a bola, Guilherme, mas o próprio Bocelli diz que o Corinthians está em dívida com ele. Dê mais detalhes pra gente, por favor, Gui. Exatamente. Também é bom lembrar que o Bocelli teve 2 lesões graves. Uma delas ele estava numa ascensão boa, né? E aí ele teve a lesão do tornozelo e também na face, que atrapalhou bastante. Bom, o Corinthians deve R$1 bilhão fora o estádio, né? E o Bocelli falou que o Timão deve uma baita grana para ele também. Vamos dar uma olhada. La relación con los directivos, por lo menos en lo personal, con los directivos fue siempre excelente. Y el que hoy es presidente del club era el director deportivo, entonces teníamos un trato re cordial. No, al contrario, hasta hace poco hablamos. Y hasta hace poco hablamos también porque Corinthians me debe un montón de dinero todavía que estamos viendo la forma de poder saldar esa cuenta, ¿no? Entonces, la relación es buena. Bom, aproveitar, antes que vocês falem da questão financeira, vou botar o mestre na roda, até para o mestre falar sobre essas declarações do Bocelli relacionadas a estilo de jogo com o qual ele não concordava, com a maneira como ele saiu do clube e também dessa dívida que o Corinthians tem com ele. Aliás, não só com ele, né? Com o mundo. Bom, a respeito do estilo de jogo do Corinthians, há muito tempo o Corinthians joga assim. Não é possível que ele não tenha se informado desse fato, né, antes de aceitar a transferência para o Corinthians. O Corinthians está jogando reativamente, como gosto de dizer hoje em dia, que no fundo é a retranca, mas desde o tempo do Mano Menezes. Quer dizer, não é nenhuma novidade. Se ele visse 2 ou 3 tapes do jogo do Corinthians, já saberia que o modelo é esse. A verdade é que o futebol do Bocelli é bem reduzido, bem desse tamanho aqui, viu? Você quer saber? Ele é um jogador apenas de finalização. Precisa que o time inteiro jogue para ele. E não é também um finalizador desses que de fazer cartaz e tal, porque se fosse, estaria jogando na Europa, não no Corinthians ou no futebol argentino. Quanto à dívida, o Corinthians tem que pagar. E que é aí que entra aquele negócio que eu estava dizendo dos dirigentes, que contratam jogadores por um preço absurdo
que não tem condições de devolver esse valor para o clube dentro do campo. Essa é a verdade. Exato, são salários inflacionados. O Bocelli que agora está jogando no Cerro Porteño do Paraguai. E está bem, está fazendo gol, titular, tal. Alguns números para vocês. O Corinthians contratou o Bocelli em 2019 por 6 milhões e 300 mil reais. Tá? Ele veio para receber o teto salarial, um pouquinho menos, na verdade, mas muito perto de Cássio, Fagner, veio com o salário lá em cima. O Corinthians deve para ele, aí a informação, 13º, férias, FGTS e uma parte de direitos de imagem, Garrafa. É muita grana e o Corinthians deve para ele aquilo que ele ficou devendo para o Corinthians, como disse o mestre, que ele também, apesar da contusão... Pera, ele ficou devendo. Ele chegou... Peraí, eu não estou dizendo... Não, você não está me entendendo. Eu não estou dizendo que o Corinthians não tem que pagar, ao contrário, deve porque assinou o contrato, ok. Jogando bem ou mal. Só que se criou, mas... Sim, claro, jogando bem ou mal. Só que se criou uma expectativa da vinda dele que não se confirmou. É isso que eu estou falando. Ele ficou devendo. Eu falei isso aqui na primeira entrada. Eu falei na primeira entrada. Eu acho que ele também ficou devendo. Eu entendi o porquê da sua surpresa. Porque deu a entender que se ele ficou devendo futebol, o Corinthians pode ficar devendo. Não, longe disso. Longe. São coisas distintas. Não, lógico. O Corinthians tem que cumprir com aquilo que acordou com ele. Mas ele ficou devendo o futebol que se esperava dele. Né? E o Guilherme lembrou também, aí a gente coloca um adendo, o Guilherme colocou um fato importante, que ele sofreu 2 lesões que também atrapalharam um pouco, talvez que ele pudesse render mais. A segunda, principalmente, ele estava sendo titular, fazendo o gol. Quando você chega e fala que ele veio no teto salarial, a expectativa é grande em torno dele. Ele não entregou o que se esperava, né? Mas quando o Corinthians contratou o Jô, informação, aí, quando o Corinthians contratou o Jô, a informação foi: contratamos o Jô porque o Bocelli vai embora. Pois é. Vamos...